Nós estamos no mês do Outubro Rosa, é um mês que sempre tem um estímulo grande para a prevenção, especialmente no caso da mulher, os cuidados que a gente precisa ter para poder viabilizar, né, uma saúde perene para nós. E esse mês, né, a Vanessa já conhecia o trabalho das Amigas da Mama, o ano passado elas estiveram aqui também conosco, e a Maria Tereza, ela é psicóloga do grupo, vai contar para nós como funciona o trabalho de vocês, que é um trabalho muito especial, e também vai nos dar algumas dicas, vai nos contar alguns cuidados que precisam acontecer com as pessoas que estão em tratamento, que precisam restabelecer a sua autoestima. E nós vamos estar gravando essa palestra. Tivemos um problema com a rede aqui da EA e nós não estamos conseguindo transmitir online para as nossas regionais, que era a nossa finalidade também de levar até eles. Mas ela vai ser levada oportunamente, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui. Eu vou te pedir para que você fale ao microfone, para você poder, né, ter a gravação das informações. E depois, se vocês tiverem perguntas, a gente também passa o microfone para que fique o registro. Então, boa tarde a todas. Meu nome é Maria Tereza, sou psicóloga voluntária lá da AMA, há 10 anos já. A gente vai conversar a respeito, primeiro, dos cuidados que a gente precisa ter, né, as atenções, em relação ao câncer de mama. Eu vou passar algumas informações para vocês, bem importante, e depois nós vamos falar sobre o trabalho que a AMA oferece para a comunidade, certo? Então, aqui nesse primeiro slide, a gente pode ler ali, né, detecção e prevenção, né? Será que a gente consegue prevenir o câncer? Não, né? Não. Prevenir a gente não consegue, mas a gente consegue prevenir o avanço dele, né? Com o aumento dele, que ele aumenta rapidamente, dependendo do nível que ele se encontra. Então, aí está a nossa atenção, a nossa preocupação em trazer para a comunidade essas informações importantes, tá? Então, aqui nós temos nesse cartaz o desenho ali da mama, né, com os lóbulos, os ductos mamários, tecido adiposo, toda essa parte nossa aqui. Então, nós já começamos aqui. O câncer abrange mais de 100 tipos, né? Existem mais de 100 tipos de câncer que pode acontecer no nosso corpo, certo? Aqui embaixo nós temos a mama e temos ali a amostra de linfonodos. Por quê? Quando a pessoa tem ali o diagnóstico de câncer, ela não necessariamente ela precisa retirar toda a mama. Pode ser que ela precise tirar só um quadrante. Algumas mulheres, quando recebem o diagnóstico, às vezes esse câncer está avançado. O que acontece? Primeiro vai para uma radioterapia, vai para a quimioterapia, para diminuir esse espaço, né, que o câncer se encontra, diminuir para não ser atingido tanto o espaço ali da retirada desse câncer. Então, ele diminui. A quimioterapia ajuda a diminuir esse espaço do câncer aí, para daí tirar o mínimo possível ali do seio, da parte do seio, certo? Então, tem pessoas que acabam tirando os 2 seios ao mesmo tempo, né? Porque já começou num, já tem num e já está começando no outro. E dependendo se precisa tirar todo o seio, é porque está bem avançado, né? Então, às vezes, não tem chance nem de fazer uma químio, nada, vai ter que retirar para não passar para os outros órgãos do corpo. Esses linfonodos são muito importantes. Ali, dentro ali dessa ramificação de linfonodos, que ficam embaixo dos braços, esses linfonodos estão aqui embaixo das nossas axilas, eles estão aqui nas nossas virilhas, eles estão aqui atrás dos nossos joelhos, quando faz drenagem na perna, né? Movimentar esses linfonodos. Ali nesse linfonodo tem um bem importante, que ele se chama linfonodo sentinela. Então, a pessoa tem um câncer de mama, não é tão grande, né, não tem um espaço pequenininho ali,
Mas eles vão fazer o quê? O médico vai fazer o quê? Ele vai retirar aquele quadrante ali e vai retirar esse linfonodo sentinela, porque ele é que vai acusar se está espalhado esse câncer a mais aqui no seio. Então, por isso que ele chama sentinela, ele é o guardião ali e pode dar esse resultado. Muitas vezes, no caso da minha irmã, ela não precisou fazer não tinha nada no linfonodo sentinela, não precisou atingir tanto a mama, foi só um quadrante. Então, o que é o câncer? Ele é um crescimento das células, né, muito rápido. Então, dependendo do nível, né, tem 4 ou 5 níveis de câncer, né? Então, a partir do 3º, 4º nível, o que acontece? É muito rápido. Às vezes, a pessoa acha ali o diagnóstico, ele é pequenininho. Uma semana depois, ele pode estar desse tamanho. Ele cresce rapidamente. Por isso que, quando a gente sente alguma coisa na mama, que a gente vai ver como que a gente deve perceber isso para frente, a gente precisa ir correndo para o médico. Vamos tirar a dúvida. É alguma coisa? É benigno? É maligno? O que eu tenho que fazer? Né? É muito importante, acima de tudo, conhecermos o nosso corpo. Né? Conhecermos o nosso corpo. Porque o médico ele não conhece, ele conhece aquilo que ele aprendeu, mas o nosso corpo ele não conhece. Ele não conhece se a gente nasceu com uma pinta, se a gente já nasceu com uma bolinha diferente. Então, a gente precisa ter esse conhecimento com o nosso corpo. Então, essas células elas crescem desordenadas, crescem rápido, e, às vezes, elas estão aqui no seio e já está aparecendo lá no útero, lá no intestino. Então, é uma metástase que a gente chama. Por isso que tem que ter esse cuidado acelerado aí no médico. Pode passar? Nós temos aqui, né, registrado 20% de novos casos de câncer por ano. Né? No Brasil, 40% dos casos são a partir dos 50 anos. E a estimativa de 2023 a 2025 é de surgirem 74 mil novos casos, sendo que 53 óbitos diários de mulheres com câncer. Muitas mulheres têm medo de ir no médico. Já ouvi isso até na palestra. Eu não vou no médico, porque a gente, quando vai no médico, o médico sempre acha alguma coisa. Né? Mas, se ele acha alguma coisa, é porque está ali. Ele não fez um pirilim-pim-pim e fez criar alguma coisa no nosso corpo. Né? Então, a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter a coragem de ir no médico. Opa, senti alguma coisa diferente no meu corpo? Vou ver o que é. É a mesma coisa, colesterol, diabetes, outras situações que aparecem no sangue. A gente não tem que esperar acontecer, né, para a gente buscar resolver. Vamos buscar prevenir. Isso a gente pode prevenir. Colesterol, diabetes, a gente consegue prevenir. Como? Na alimentação. Né? Então, a gente não estou sentindo nada, mas vai no médico, pega um exame, pede um exame lá, anual, exame de sangue, exame de urina, para ver como que está o corpo, o que o corpo está falando para você, se ele está bem, se ele está saudável ou não. Né? Se ele tem essa predisposição a ter o câncer ou não. E o câncer de mama ele é mais comum entre as mulheres. Tá? Pode passar por mim? Então, os fatores que nós temos aqui são os fatores ambientais, no caso, sobrepeso, obesidade, especialmente pós-menopausa, sedentarismo, tabagismo, bebida em excesso, né? E exposição frequente a radiações. Então, essas radiações são tanto essas que a gente tira a pessoa lá, radiologista, tira o raio-x da gente, né? Então, aquilo lá é como se diz, uma frequência que pode, não que vai, pode causar, dependendo do tempo que a pessoa fica
ali lidando com aquela situação. Por isso que ele se previne com colete, atrás de um biombo, né, para se prevenir dessa irradiação aí. E o consumo de cigarro também em excesso, né? Então, toda essa parte, obesidade. A obesidade não quer dizer assim que a pessoa é obesa, ela vai ter câncer. Não. São algumas situações que levam, nas pesquisas, levam a perceber esse resultado. Pode passar. E os fatores hormonais, né? Quais são esses fatores hormonais que podem causar o câncer de mama? Tá? Então, não ter tido filho, primeira gravidez após os 30 anos de idade, e hoje em dia está assim, as mulheradas querem, que principalmente são independentes, né? Ah, não, depois dos 30, 35, 38, eu vou pensar se eu vou ter filho, né? Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Menopausa após 55 anos, então não é privilégio, às vezes, eu estou com mais de 50 e ainda não entrei na menopausa. Tem que ter muito cuidado em relação a isso. Realização hormonal, né? Pós-menopausa por mais de 5 anos. Por quê? Somente o médico sabe se a gente pode fazer essa reposição hormonal e por quanto tempo pode ser feito. Já escutei também, dentro de palestra, mas eu já tomo mais de 5 anos, nem vou mais no médico. Aí, né, ela pode estar propensa aí a ter um câncer futuro. Então, é o médico, hormônio é com os médicos. Jamais a gente pode tomar hormônio por conta própria e pelo tempo que a gente quiser. Tudo tem que ser controlado. Menstruar antes dos 12 anos, então é um cuidado muito grande, né, que muitas mães já sabem disso, e quando às vezes 9 anos, 10 anos, a menina já está demonstrando que está ficando mocinha, e a mãe corre para atrasar essa menstruação, né? Então é importante. E menopausa, como eu falei, menopausa tardia ali. Pode passar? Aqui nós acho que todo mundo já conheceu sobre o caso da Angelina Jolie, né? Que todo mundo achou meu Deus, vai tirar os seios, tal. Por que ela foi retirar os seios, né? Resolveu, porque a mãe dela havia tido câncer de mama. E ela fez um exame para ver se era hereditário, que nem todo câncer é hereditário. Então ela foi fazer um exame e ela teve o resultado de mutação nas células, que é a BRCA1 e BRCA2. Então, são tipos de câncer hereditário, né? Então, o histórico de câncer de mama e ovário, especialmente em parentes de primeiro grau, tá? E acontece isso antes dos 50 anos, 10% dos casos, quando tem alguém na família, certo? Então, no caso dela, por que BRCA1 e BRCA2? Indicou para ela que ela teria a possibilidade de ter câncer de mama e câncer de útero, de ovário, qualquer coisa nos órgãos genitais aqui. E ela resolveu, então, fazer isso. Primeiro, ela tirou os seios e depois ela também tirou os ovários. Mas isso não quer dizer que ela está livre do câncer. Pode ter em outro lugar, porque está ali dentro do corpo, é hereditário, está no DNA dela, né? Então, pode ter em outro lugar no corpo, sim. Então, como que a gente faz esse diagnóstico, né? Então, prevenção, entre aspas, como eu falei, a gente não consegue prevenir aparecer o câncer, mas a gente pode prevenir o aumento dele, né? A evolução que ele pode ter. Então, aqui nós temos o diagnóstico e a prevenção através da mamografia e da ecografia. Tá? E também exame de imagem, que é a ressonância. A ressonância, ela consegue pegar, do tamanho assim, de um grão de arroz, ela consegue detectar o câncer.
A mamo, a eco já não, mas a ressonância já consegue pegar pequenininho ali, um tamanho de um grão de arroz, né? Então, é importante. Tem um nódulo. A mamografia diz que tem um nódulo, mas é benigno. Vamos lá, vamos pedir uma ressonância aí para ver se é benigno mesmo? Vamos ver que tamanho que está, se não tem outros pequenininhos aí em volta, alguma coisa assim, né? Então, é importante, como eu falei, cuidar do corpo da gente, conhecer o corpo da gente. Se olhar no espelho, tá? Levantar os 2 braços para cima, como que está esse seio? Como que está a formação desse seio, né? Ah, eu tenho pinta, eu tenho mancha, eu tenho bolinha, eu tenho verruga. Anota no papel, você não vai lembrar. Porque amanhã ou depois o médico pode perguntar e você vai dizer o quê? Você tinha isso aqui? Não sei. Como que você não conhece o próprio corpo, né? Então, a gente precisa conhecer o corpo, tanto em cima quanto embaixo, né? Então, pegar um espelhinho lá, vamos ver como é que está a minha menina, né? E conhecer ali como que ela está. Então, esses são, através desses exames, que a gente pode obter os diagnósticos. Tá? Alguma pergunta até aqui? Então, é um exame... Não, é feito na pessoa, tá? Então, através, se não me engano, é do exame de sangue. Ele vai, pelo menos até o momento que eu sei, é um exame caro, tipo a mais de 15 mil, 20 mil reais, ele vai para fora do Brasil, né? Então, é o que eu sei até o momento. Não conversei com ninguém que tivesse feito aqui no Brasil, aqui em Curitiba, e que tivesse dito assim, não, está mais barato, está 5 mil, né? Não sei, mas é através do exame de sangue que é feito. É um exame bem minucioso, que acaba se descobrindo se é hereditário ou não. E ali, como eu falei, ele é menor, né, menor que 1 centímetro. Imagine, um grãozinho de arroz, ele já consegue detectar ali essa ressonância, né, esse exame. Aqui nós vamos ver alguns sintomas que pode aparecer no nosso seio, né, que são bem importantes. Pode acontecer um endurecimento. Então, em alguma região do seio, eu posso sentir um pouco mais endurecido. Por isso, a gente precisa conhecer o seio da gente. Ou, então, um sulco, que é o segundo ali. Um sulco, quer dizer, fez um buraquinho ali. Não tinha isso também, né? E esse exame não deve acontecer só no outubro rosa. Deve acontecer o ano inteiro. Toda semana, cada 10 dias, cada 15 dias, faz o seu autoexame. Olha, dá para fazer embaixo do chuveiro, né? Dá para fazer deitado na cama. Como que eu vou fazer isso? Eu vou me deitar na cama, vou levantar um braço, com a outra mão eu inicio desde do bico do seio e vou fazendo um círculo e vou aumentando esse círculo, vou fazendo. Opa, aqui tem uma bolinha. Já presta atenção, e vai indo, até aumentar e passar em todo o seio, certo? Então, a gente deve fazer sempre isso, porque hoje pode não ter, mas daqui a um mês pode ter. Então, não pode levar uma vez por ano, cada 6 meses, fazer esse autoexame. E o autoexame não quer dizer que você está fazendo um autoexame e que você não tem nada. Pode ser que você não esteja percebendo, tem alguma coisa lá e você passou batido para você. Então, ir no médico, ir no ginecologista é muito importante. Fazer esse acompanhamento anual, fora o teu autoexame. Em algum lugar do seio aparecer um vermelho ali, uma sensação de queimação, ou está avermelhado ali, mostra que tem alguma coisa que não está bem ali. Secreção. Essa secreção que pode sair do bico do peito, se ela for transparente, sem cheiro, não tem problema nenhum. Se ela for mais viscosa, se ela for um pouco amarela, se ela tiver cheiro, então corre para o médico. Tive um caso, uma palestra, uma senhora com 74 anos, ela me falou que ela queria fazer o exame, a mamografia, o médico disse que não precisava. Daí ela falou sobre
líquido que estava saindo do peito dela, ele falou que era normal. Não é normal. Eu falei para ela, volta num outro médico, pede que você quer fazer uma ressonância, corre, porque o dela tem a secreção, é viscosa e tem um cheiro ruim. Então, isso é normal? Ela não nasceu assim, ela não, né? Então, pois é. Já é anormal, né? A secreçãozinha, um líquidozinho é normal, pode acontecer, é muito raro, mas exatamente, mesmo sendo, acho que uma coisa transparente ali, que nunca teve, então vamos procurar saber o que é, o que está acontecendo. Então eu falei para ela, corre fazer um exame, pede uma ressonância aí, nem que você faça aí, em vezes faz aí numa clínica particular, né? Também tem o caso de ondulações, o seio, de repente, começa a ficar ondulado. Protuberâncias, que daí são saliências um pouco maiores do que essas ondulações, são um pouco mais elevadinhas, né? Veias dilatadas, então, nunca tive isso, e agora estou com as veias dilatadas. Então, observa. Inversão do mamilo. O mamilo, de repente, vai para dentro. Também não é... Isso aí são alguns fatores que pode ser. No caso, eu já conheci gente que falou assim, o meu mamilo está para dentro, mas eu não tenho nada. Ótimo, que bom. A minha mãe também foi para dentro ali, o bico do peito, e nunca teve nada, graças a Deus. Forma alterada, né? Essa forma alterada da mama, e feridas também. Então, como a gente tem que olhar no espelho e tem que ver se como que estão as formas do seio. Está tudo normal, está tudo certo nos exames. Como estão a forma dos meus seios? Porque o seio, quando ele tem problema, ele muda a característica dele, a formação dele. Ele pode ir por um lado, ele pode ir mais para baixo. Ele vai ficar diferente da posição normal que você conhecia. Então, por isso que deve se conhecer muito bem. Eu tenho um seio um pouquinho maior do que o outro. Isso é normal, né, nas mulheres. Se está assim, se sempre foi assim, ok, não tem problema nenhum. Então, aqui nós temos algumas informações sobre mitos e verdades. Então, anticoncepcional, achava-se, anticoncepcional não quero tomar porque pode dar câncer. É mito. Tá? Desodorante, né? O desodorante em si, ele não causa câncer. Tá? Eu, pessoalmente, penso assim, aquele antitranspirante, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear. De que forma que ele bloqueia? Entupindo a saída. E essas secreções que saem das nossas axilas, né? Ou aqui, em forma de suor, né? Por ali que o nosso corpo exala, põe para fora toxinas que não são boas para o organismo. Então, são toxinas. Então, se a gente usa um desodorante antitranspirante que vai fechar essa saída dessas toxinas, vai ficar para dentro. Aí, sim, pode acontecer de entupir, não vai respirar, esses linfonodos não vão conseguir trabalhar, né, normalmente, e pode ser que aconteça o câncer ali, entupir, dar problema. E muitas vezes é retirado todinho essa ramificação dos linfonodos, muitas vezes é retirado. Então, dependendo do câncer que teve na mama, às vezes o médico acha necessário para ele não ter passado uma célulazinha para frente, eles tiram toda essa ramificação e o braço acaba ficando assim mais sensível, muito sensível, e a pessoa tem que tomar muito cuidado depois que faz uma cirurgia de mama. Por quê? Porque esse braço
ele não pode ser movimentado, né? Lavar uma parede, lavar uma janela, varrer, né? Porque ele está debilitado, ele está enfraquecido. Então, por um bom tempo, tem que ter esse cuidado com o braço. Depois vai fazer uma fisioterapia, exercícios, né? Para fortalecer. Mas, inicialmente, tem que ter cuidado. Por exemplo, eu estou atendendo uma assistida que, infelizmente, ela está abusando. Mas o trabalho dela qual é? É pet, né? Lavar os cachorrinhos. E ela faz isso já há muitos anos, particular. É o ganha-pão dela, né? Ela está ganhando agora um valor lá, acho que do governo. O filho ajuda um pouco, mas a sobrevivência dela são com os pets. Ela está com um problema de inflamação. E eu falei para ela desde o começo, você vai ter que achar outra atividade, né? Tem que achar outra atividade. Ela diz, pois é, mas não dá. Ela foi lá para a mama, ela foi na fisioterapeuta da mama, e a mama falou para ela, você está com uma infecção, aí, uma inflamação, né? Um problema, daí pode criar fibrose. Essa fibrose não tem só com cirurgia para retirar daí, né? E, às vezes, nem pode mexer também. Então, cria uma fibrose, que é um tecido mais grosso, né? Então, vai sentir dor, a pessoa pode ficar com dor para o resto da vida. Dor é sintoma de câncer? Não. Raramente. Mas nós tivemos lá uma pessoa jovem, esportista, saudável, que estava impressionada por ela ter tido câncer na mama, mas estava doendo. Doía. Eu achei que não era nada. Eu achei que eram os exercícios. E quando aquilo que estava incomodando demais, ela foi ver, era um câncer, né? Então, raramente não dói. Sutiã com aro não dá câncer de mama, mas incomoda, né? Incomoda muito, mas não dá câncer de mama, certo? Então, sempre é hereditário? Não é hereditário sempre. Mama volumosa, pessoas que têm um volume grande de mama, pode ter câncer? Não é porque ela tem um volume grande aí que vai ter, não, isso é mito, tá? E as verdades são, homens também podem ter câncer de mama, sim, né? Sim, é muito pouco, a porcentagem é muito mínima, mas pode. Apareceu já há muitos anos atrás um homem com câncer de mama buscando apoio lá na AMA. Apareceu uma criança, um menino de 9 anos com câncer de mama, né? Então, câncer não tem idade. A gente sabe disso, vai lá no Pequeno Príncipe para ver, né? Olha só. Então, Então, ali, nos homens, 1% dos casos, 1% só, mas tem que ter cuidado também, né? Reposição hormonal, como a gente já falou, mais de 5 anos, tem que ter muito cuidado, e principalmente a reposição, ter cuidado, questionar, perguntar para o médico, mas é preciso mesmo, quanto tempo, né? Não simplesmente aceitar tudo, perguntar, investigar tudo o que você vai fazer. E 80% a 90% dos casos são hábitos ou ambientes. E eu ainda coloco psicológico. O psicológico. O psicológico é muito importante, porque a gente precisa estar bem emocionalmente, porque a nossa doença começa aqui. Todas as doenças começam aqui. Todas as dores começam aqui. Se vocês pesquisarem lá no Google, dor nos joelhos referente a que emocional? Vocês vão ter resposta. Dor na coluna, está relacionado a que emocional? Vocês vão ter resposta. Então, vocês vão ver o quanto é importante a gente cuidar do nosso emocional. Não adianta eu cuidar somente do meu corpo e
vivenciar sentimentos de raiva, de mágoa, de depressão, de frustração. Não vai ajudar, porque isso vai interferir na resposta da saúde do meu corpo. Então, é preciso cuidar, não só do corpo, como também do psicológico. Por isso que a AMA tem os psicólogos lá, que a gente vai conversar sobre isso. Então, ali eu até vou pedir para eles corrigirem, né? Que não é só hábitos e ambientes que podem causar isso. A nossa alimentação, a alimentação de hoje, o que a gente come? Muita coisa processada, industrializada. O que a gente come de verdura, de fruta, vem com tóxicos, né? Ali, os venenos que eles colocam para os bichos, vem para a gente. Então, quanto mais a gente puder cuidar, não comer esses alimentos embutidos, enlatados, né, industrializados, é melhor. É difícil, né? O que a gente vai tirar para comer se a gente tirar tudo que for industrializado? Pode passar para mim? Aqui nós temos uma imagem de um útero, né? Então, nós temos aqui a entrada, que é a vulva. Esse canal ali da entrada já é a vagina. Aqui, ó, esse pontinho branco já está apontando que existe um câncer aqui. Aqui, nesses outros pontinhos escuros, né? São situações diferentes. E aqui nos ovários também, pontinhos. Porque, às vezes, a pessoa tem no colo do útero ou no útero e ele sobe, uma célulazinha sobe, vai para os ovários, né? Por exemplo, eu tive câncer de útero há 15 anos, era no útero, então era aqui dentro, certo? E, graças a Deus, por eu conhecer o meu corpo, eu botei o dedo, o médico falou, não, dona Maria Tereza, tudo isso aí é por causa da menopausa. Eu falei, não é não, doutor, tem alguma coisa errada no meu corpo. Pode pedir aí as ecografia transvaginal, ecografia abdominal, tem alguma coisa. Quando eu voltei para ele os exames, ele disse, realmente, a senhora tem alguma coisa diferente aí. Vamos fazer curetagem. Me mandou para fazer curetagem, tudo resolvendo o quê? O início de câncer de útero. E o oncologista, o que ele falou para mim? Nossa, que bom que a senhora veio para nós nesse estágio de câncer, porque geralmente as mulheres, quando chegam para nós não podemos fazer mais nada. Eu estou com uma outra assistida que está nessa situação. Ela não está se tocando, mas eu estou me tocando. Ela já foi 2 vezes para fazer a cirurgia, e ela falou assim, o médico disse que não conseguiu fazer a cirurgia. Então, ela está fazendo quimioterapia. É algo que vai ajudar na prolongar um pouco a vida dela, né? Não deixar aumentar tanto. Mas, por 2 vezes, ele não fez a cirurgia, é porque tem algo mais grave aí dentro. E, às vezes, quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer de mama, às vezes o câncer veio do pulmão. Ele estava antes no pulmão e depois passou para a mama. Então, tem que ter muito cuidado. Eu tinha no útero, tá? Inicial, era pequeno, e o médico falou assim, olha, dona Maria Tereza, é melhor a gente retirar os ovários, as trompas, não serve para nada mais para a senhora mesmo, porque senão, amanhã, tipo, 2 anos, 3 anos, pode ser que a senhora tenha que retornar, fazer uma outra cirurgia para tirar o resto que ficou. Eu falei, doutor, tira tudo, eu não quero isso para mim, né? Então, se existe essa possibilidade, graças a Deus, um médico, né, de cabeça boa, ele era jovem até, eu falei, não, tira tudo, não, faz 15 anos, e graças a Deus, já recebi alta da oncologia faz muito tempo. Por quê?
Cuido, de certa forma, na alimentação, que nem o médico falou assim, a senhora deve se alimentar muito bem, porque a senhora não tem colesterol, o seu colesterol bom é alto. Eu falei, mas eu como umas porcaria, um bolo, um salgadinho, né? Mas eu cuido também na minha cabeça, né? Não por ser psicóloga, mas também já cuidava antes disso, né? Então, é muito importante. Está sentindo dor no estômago, está indo no médico, não tem nada. Está aqui o problema ainda. Daqui a pouco vai aparecer no estômago. Então, vai tratar. O que está incomodando você? Pelo que você está passando, o que está trazendo essa dor no estômago, essa dor de cabeça, né? Vai procurar investigar o teu emocional, que é bem importante. E pesquisa, já teve sim pesquisas feitas dentro de hospitais e trouxeram essa resposta, né? Esse resultado de que o nosso emocional é muito importante para a nossa recuperação, para a nossa saúde. Pessoas que foi feito pesquisas que estavam com os dias contados, acreditavam, tinham fé que iam sair dessa. Não, eu vou sair dessa, doutor, e eu vou ficar bem, eu vou ficar saudável. Tenho certeza, Deus está comigo, eu vou, com fé. Esse se recuperava, e os médicos ficavam assustados. Como assim? Como que ele conseguiu? Ele estava desenganado. E aquelas pessoas que foram fazer uma cirurgia simples, vinham com um pensamento, com palavras de, não sei o que vai ser da minha vida daqui para frente, porque, sabe, se lamentando, essa pessoa acabava tendo infecção hospitalar e morrendo. Então, já está constatado isso cientificamente. Não é algo que a gente imagina, está constatado, pesquisas, né? Tem agora a vacina para as crianças, né? Para as meninas e para os meninos, para evitar, agora sim, pode-se evitar. Né? Graças a Deus, pode-se evitar o câncer, porque está tão evoluído essa doença, que, graças a Deus, foi descoberta essa vacina aí já para, desde pequena, a criança já ficar protegida. Ali falou em Papa Nicolau, né, quando caso de alguma doença lá dentro, mas também tem que ter muito cuidado, porque eu tinha feito alguns meses antes o exame de Papa Nicolau e não tinha dado nada. Mas eu comecei a ter uma hemorragia, mas para o médico era normal. Falei, não, doutor, não é não. Então, aqui, equipe de apoio. As mulheres, né? Qual é a equipe de apoio que a mulher pode contar, deve contar, né? Com a família, que vai dar esse suporte, esse apoio para essa pessoa, né? Muitas vezes você olha, parece que a pessoa não tem nada, mas vocês não sabem o sofrimento que ela está tendo por dentro, porque quando a gente sabe de um diagnóstico de câncer, o chão sai debaixo dos pés da gente. A gente diz, nossa, não acredito que eu estou com isso, né? Então, a família é muito importante. Quando a família, os amigos, não sabem o que falar para essa pessoa, não se afaste dela, porque tem casos que a gente já ouviu também, família mesmo, familiares, de se afastar por não saber o que fazer e entrar também nesse sofrimento da pessoa. Então, relatos, né? Eu me afastei porque eu não sabia o que falar e eu estava sofrendo junto com ela, então eu me afastei. Então, não sabe o que falar, não diga assim, isso é nada, isso vai passar. Não é bem assim. Às vezes leva muitos anos para essa pessoa ficar bem. Então, apenas dê um abraço e diga, eu estou aqui com você, o que você precisar. Isso já vai ser o suficiente, o abraço já vai ser o suficiente. Né? Esse acolhimento vai ser o suficiente, naquele momento ali. Então, a família, enfermagem para curativo, para retirada de pontos, para medicamentos, né? A gente conta com esse apoio. A equipe médica em geral, ginecologista, mastologista, oncologista, estão ali para dar todo o suporte, informação,
esclarecimento, dúvidas. O psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, farmacêutico, educador físico e nós, equipe da mama, que daí eu vou apresentar agora, sim, né, a equipe da mama, o que a gente trabalha, o que a gente oferece. Alguma pergunta aqui, gente? Tudo tranquilo? Então, tá bom. Vamos lá. Os valores da AMA, então, são ética, integridade e transparência. Tudo que se passa lá dentro da AMA é contabilizado, já digo assim. Se você vai lá, você vai assinar um livro, porque nós queremos saber quantas pessoas estiveram presentes. Se é doado o lenço, a gente também quer saber. Se a gente ganha, tem as doações, a gente contabiliza. Então, tudo é transparente, tudo é esclarecido, todo mundo sabe o que se passa ali dentro, né? E as diretrizes da AMA em relação às assistidas é dar suporte e para que elas saiam satisfeitas lá de dentro dessa casa. Então, às vezes, assistidas é como a gente chama essas mulheres que nos procuram, tá? Porque elas não são nossas pacientes, elas não são nossas clientes. Então, foi dado o nome de assistidas, né? Então, a gente acolhe elas ali. Às vezes, elas chegam lá cabisbaixas, às vezes chorando, às vezes, sabe, escondida lá, jacarequinha embaixo de um gorro enfiado na cara, quase, né? Não conseguem nem olhar para a gente, que como se fosse só elas que estivessem passando por isso. Mas, quando elas entram nessa casa, são acolhidas, mostra toda a casa, como que trabalha, ela é recepcionada, ela sai de lá outra pessoa. É impressionante. É impressionante a transformação que acontece com elas. Porque lá, por mais que tenha pessoas lá sendo acolhidas, é uma casa muito feliz, é uma casa alegre, né? Então, você entra lá e diz, nossa, não acredito. Né? Eu mesma, quando fui conhecer, eu falei, nossa, mas pensei que eu ia encontrar pessoas chorando, sofrendo, né? Não, graças a Deus. Lá, eles recebem a pessoa assim, mas ela sai feliz, dando risada. Exatamente. Assim, se ela superou, eu também vou superar. Isso mesmo, bem isso. Já vamos. Olha, nós não temos essa pesquisa. Não. Nós não temos essa pesquisa. Vou passar para elas, ver se elas conseguem, porque às vezes as pessoas vêm até nós, elas recebem todo o apoio da AMA e depois de um tempo elas somem. Então a gente não sabe se elas estão bem, se elas não, né, se sobreviveram, e a gente não tem como a gente ficar entrando em contato, porque são muitas, né, são centenas e centenas. Mobilização da comunidade, que é o que a gente faz, assim, levando as palestras em escolas, CRAS, hospital, unidade de saúde. Então, a gente leva para onde convidar a gente está indo dar essas palestras. Valorização das voluntárias, que eles sempre dão um mimo para a gente, lá, dão um café gostoso, às vezes a gente ganha até de hotel, um café bom, bem bacana, então é para as voluntárias, né? Responsabilidade social, que é o que a gente tem, a gente que é voluntária está lá, a gente tem essa responsabilidade, tem o maior prazer de estar trazendo essas informações para vocês, não só essas informações sobre o câncer, sobre os cuidados, mas também de como trabalha, porque tem muita gente que não conhece a nossa associação ainda, tem muita gente que nunca ouviu falar, e a gente está aí na mídia, né, correndo na mídia, televisão, rádio, tudo, Parque Barigui, onde a gente puder estar participando, a gente participa para divulgar cada vez mais. E a sustentabilidade, então, tudo que a gente recebe lá, a gente usa. Botão, pode ser botão colorido, pode ser um zíper, pode ser fio, pode ser lã, pode ser tecido, o que for, a gente vai transformar aquilo em alguma coisa. E depois a gente coloca no nosso bazar anual, que geralmente é em novembro. A gente coloca tudo que é produzido lá.
Então, aqui são os nossos projetos gratuitos que a gente oferece para as assistidas, né? Nós temos microfisioterapia, nós temos fisioterapia após radioterapia e cirurgia de mama, nós temos nutricionista. Então, tem algumas coisas que precisam ser agendadas, né? Que nem com os profissionais, nutricionista, temos coral lá na AMA, temos palestras mensais, por mais que nós estamos fora da AMA dando palestra, nós temos a palestra mensal lá para as assistidas. Apoio psicológico também, nós estamos em 8 psicólogas lá, então nós temos o grupo, é colocado lá, ó, tal assistida compareceu aqui na AMA, quem que pode atender, e lá uma psicóloga já acata aquela pessoa para dar o suporte ali, né? Aconselhamento odontológico, né? Então vai dentistas lá, vai médicos, vai nutricionistas dar palestras, olha, infinidades de profissionais que vão lá trazer informações importantes, né? Pedicure, podóloga, vários profissionais vão lá trazer informações importantes para essas assistidas. Temos o reiki, né? Que é uma técnica de imposição de mãos, que é bem bacana, elas relaxam, saem de lá bem tranquilas. Temos a AMA Arte, que lá, que é, acho que terça e quinta-feira, que é o dia que eles fazem artesanatos, né? Mas sempre são assim, organizado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar montando o coelhinho da Páscoa. Então, eles fazem lá, então todo mundo vai montar o coelhinho da Páscoa. Agora, uma outra leva, pano de prato, vamos bordar, vamos fazer pano de prato. E são coisas muito bonitas lá. Enfeites de Natal vai ter, né? Então, tem bastante coisas, assim, toalhas, bolsas, porta-bugiganga, tem de tudo lá. Então, que mais aqui, deixa eu ver? Nós temos encaminhamento jurídico, então nós temos advogadas também que não vão pegar a causa, elas vão orientar quais são os direitos que essa pessoa tem. E nós temos uma parceria com a OAB, né? E lá, nós temos café da tarde, lá também às 16h. Quem quiser conhecer a AMA, de segunda a quinta-feira, né, um trabalho externo ali de atendimento, na sexta-feira é mais interno. Então, de segunda a quinta-feira, das 2 às 5h. É só chegar lá e dizer, olha, eu vim conhecer a AMA, vim conhecer o trabalho de vocês. E alguém já vai pegar vocês pelo braço, já vai mostrar tudo para vocês, e daí você depois fica lá para o cafezinho da tarde. Tem o serviço social, que a assistida passa primeiro pela assistente social para fazer toda uma anamnese ali da vida dela, do que ela está passando, se já fez cirurgia, se vai fazer cirurgia, tá? E lá, o que a gente tem? Nós temos doações de sutiã, doações de prótese, tá? Essa prótese aqui, nós fabricamos lá, na AMA, foi desenvolvida na AMA, ela é feita com polietileno. Por exemplo, a pessoa pode ir para o mar, pode ir para a piscina, porque ele não vai segurar a água, né? Então, tem vários tamanhos que a gente faz lá. Nós temos grupos de pessoas, de jovens e também de senhoras que fazem a almofada terapêutica, que, no caso, é para colocar embaixo do braço, para que esse braço fique mais confortável depois da cirurgia. Então, ela é em forma de coração, né? Então, elas não é feita lá, elas levam os pacotes enormes assim de almofadas. Nós, como falei, nós fazemos a doação de lenços, de gorros. É ensinado como usar esse gorro, como deixar esse gorrinho mais bonito, como deixar esse lenço na cabeça bonito, porque é feito todo um trabalho de mostrar ali para a pessoa como fazer. Nós fazemos também, esse aqui é um porta-dreno. Por que a AMA desenvolveu esse porta-dreno? Porque, geralmente, as pessoas saem do hospital, uma sacolinha,
e com o dreno dentro, uma sacolinha de mercado e com o dreno dentro, né? Então, a AMA, esse aqui fizeram um dreno grande, eu até me espantei quando eu abri. Então, é feito, né? Então, a pessoa vai fazer dessa forma aqui, quer ver? Eu estou com o meu dreno, estou sendo bem cuidadinha aqui com o meu dreno e posso passear. Posso ir num casamento, posso ir onde eu quiser. Só botar um blazerzinho por cima. Agora, se eu tivesse com a sacolinha, não, né? Tranquilo, tranquilo, né? Coloca ali e o dreno fica aqui, certo? Às vezes nós temos doação, além dos lenços, muitas vezes a gente faz doação também de pulseiras, de bijuterias, de batom, porque a gente ganha muito, então a gente não deixa acumular demais, então a gente faz essas doações também. Às vezes a pessoa nunca usou uma pulseira, não tem condição, muitas vezes, de comprar um colarzinho, um brinco, então a gente faz essa doação, a gente faz com que essa assistida saia bonita lá de dentro, que a autoestima dela se eleve naquele momento e ela saber que ela tem ali apoio, tem esse suporte. Então, elas consideram a AMA como a segunda família delas, né? Por quê? Porque ali não importa qual é a idade, qual é a cor, não importa, ela vai ser assistida da mesma forma, do mesmo jeito, né? Então, esse é o nosso trabalho da AMA. Pode passar. Então, a palestra Outubro Rosa, ela foi criada em 1990 por essa mulher, Susan Komen. E foi a primeira corrida pela cura, né? Então, lá na AMA, as nossas campanhas também são de nota fiscal, as palestras que a gente faz, crie um e doe um. Então, eu estou sempre fazendo um paninho de prato, eu estou sempre fazendo uma toalhinha de crochê. Faça um e doe um para a AMA, que a gente vai colocar nesse bazar no final de ano. Os produtos da AMA que a gente tem lá, algumas coisas que são produzidas lá, né? Esses porta qualquer coisa, né? O que você quiser colocar ali dentro, aquelas pochetezinhas, canecas, bowl. Então, tem algumas coisas lá. Tem a doação, que a gente recebe também, doação de cabelos, né? A peruca é feita na AMA, tá? Por mulheres que tiveram vontade de aprender. Assim, antes eram alguns cabeleireiros que faziam e doavam para nós. E elas começaram a dizer assim, mas a gente não pode fazer também? Pode, vocês querem aprender? Nós queremos. Aí começaram a ter as interessadas ali, eles começaram a vir, a ensinar, e hoje toda a peruca é produzida pela AMA, pelas voluntárias lá dentro da AMA. E é uma peruca mais bonita que a outra. E a pessoa vai lá, precisa ir lá para experimentar, porque elas têm vários tamanhos, porque nós temos cabeças diferentes. Então, elas precisam ficar bem ajustadinhas na cabeça. E a pessoa vai lá, é raspado o cabelo da pessoa, porque às vezes já está caindo muito, então precisa. Não dá para colocar, não dá para experimentar em cima do cabelo. Então, tem que ser retirado todo o cabelo, carequinha mesmo. E daí vai experimentar, que fique justinha, que a pessoa possa mexer e não saia da cabeça. E, olha, é interessante. Às vezes, a gente chega lá e elas estão conversando ali e tal. Você olha, você só vai descobrir que aquela pessoa está de peruca se for falado, ela veio aqui a primeira vez, agora ela já pegou a peruca. Você está de peruca? Eu digo, nossa, mas não parece, fica muito perfeito. Tem perucas, às vezes, que feito um cortezinho ali na cabeça da pessoa. Você quer com franjinha? Então, vamos cortar aqui, vamos fazer uma franjinha. Então, é feito ali na cabeça da pessoa. Então, tem bastante peruca. E a peruca é emprestada por quê? Porque quando a pessoa está fazendo a quimioterapia, que ela perde os cabelos, depois que termina a quimioterapia, dali uns
8, 9 meses, já começa a nascer. E essa peruca não vai parar na cabeça dela. Daí só um lenço mesmo, um turbante, aí que vai poder ficar preso ali na cabeça dela. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, aqui nós temos uma frase, né? A solidariedade é um sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Pode passar para mim? Aqui nós temos o número levantado, né, contabilizado, dos nossos atendimentos. 6.940 casos de atendimento, isso contando assim até com visitas, né? Nós temos 74 doações de próteses, 81 sutiãs, 187 drenagens linfáticas, 335 sessões de reiki. Olha como é bom, gente, o reiki. 159 consultas psicológicas e 174 empréstimos de peruca. Tá? Pode trocar? Essa aqui é a referência daquelas pesquisas que eu coloquei para vocês. Então, o que eu posso dizer para vocês que é uma satisfação estar aqui não é uma obrigação, é uma satisfação, para mim é vida. Poder passar essas informações para as pessoas e, principalmente, alertar para os cuidados que tem que ter, né? E não pensar assim, que tem gente que diz assim, mas depois dos 70 não tem problema nenhum. Desde o início que você está vivo, você tem que cuidar do teu corpo, você tem que conhecer o teu corpo. Né? Não pode se espelhar no que, às vezes, os médicos dizem, a televisão fala, né? Que agora até que caiu, antes era a partir de 50 anos a mamografia, agora eles puxaram para 40 anos. E tem pessoas que vão lá com 20 e pouco, 30 e pouco, e os médicos não querem mandar fazer mamografia, não querem pedir mamografia. Eu digo, vai lá, briga com ele. Não, mas eu quero. Não, eu vou fazer particular. O SUS não quer pagar? Então eu pago particular. Né? Tem que cuidar, tem que se cuidar mesmo. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês aqui. Ela pediu para lembrar também, nós temos sempre, quer dizer, no Covid parou, né? Nós também temos o jantar, né? Dia 31 de outubro nós temos o jantar, agora o jantar é lá no Toscana. Antes nós fazíamos lá no Madalosso. O último jantar que nós fizemos no Madalosso, nós tínhamos vendido mais de 1.000 ingressos. Já foi lá? Olha, que bom, então. Eu não sei quanto é que está agora, que eles fizeram por blocos de ingressos, né? Eu não sei quanto que deve estar agora, né? Mas quem quiser ir lá no Toscana, né, porque também tem um limite, né, porque lá não é um salão muito grande lá, né? Então, o jantar é muito bom lá, tá? Então, estão convidadas também, além de conhecer a AMA, tá? Tem coral, quem quiser participar do coral lá, coral é de manhã, acho que na terça-feira de manhã, bem bacanas, e os corais fazem apresentações onde pedirem também, em hospitais, em empresas, tudo trazendo benefícios para a AMA também. Ok?